Primeiro, agradecer a oportunidade de vir a esta casa. Pela primeira vez. Obrigada, vereadora Zana. Então, falar sobre o Outubro Rosa. Primeiro de tudo, rapidamente, a história do Outubro Rosa. Este começou em 1990, em Nova York, nos Estados Unidos, com o laço rosa. Então, o Outubro Rosa nasceu deste laço que as pessoas usavam na Corrida da Cura. A Corrida da Cura eram movimentos realizados em prol da prevenção e combate ao câncer de mama. Em 1997, outras cidades americanas aderiram a este movimento. No Brasil, nos anos 2000, este movimento começou em São Paulo, quando o monumento ao Mausoléu do Soldado da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, nos anos 2000, este monumento foi iluminado de rosa. Seguido, ao longo dos anos 2000, por outras cidades no Brasil. Então, aí temos o Outubro Rosa, que primeiro convidava todos à prevenção e ao combate ao câncer de mama, e agora ampliou o seu espectro de convite e convida todos a prevenir o câncer ginecológico. Algumas palavras sobre o câncer, essa doença considerada tão feia, tão perigosa, que ninguém gosta de falar. Eu tinha uma secretária que trabalhava comigo e ela dizia aquela doença, para não dizer o nome, o câncer. As doenças cardiovasculares, os AVCs, os chamados derrames e os infartos, ainda matam mais do que o câncer. Mas o câncer é tido como mais perigoso, mais feio. A gente não fala nele. Quase que mais feio que a AIDS, que é tão feia, que é tão perigosa e que traz o estigma da sombra da sexualidade. Mas o câncer ainda é mais evitado, a gente não quer falar sobre ele. Não queremos falar sobre ele, mas as estatísticas assustam. Cada vez nós temos mais casos de câncer no Brasil e no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer deu o seu alerta, deu o seu grito faz 2 anos. O que está acontecendo? Por que é que o número de casos de câncer está aumentando? Não só de mama, não só ginecológico. O câncer está aumentando. O alerta do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é para o uso de aditivos químicos, de agrotóxicos. E nós ficamos assim, de uns anos para cá, nós médicos, nós enfermeiros, nós profissionais da área da saúde. O que está acontecendo? Por que o câncer está aumentando? Algumas palavras sobre o câncer. Fala-se que o câncer é uma... Assim, meu pai dizia, todos nós temos o câncer, mas ele só se manifesta em alguns. Não sei dizer. O câncer a gente conhece desde o Egito Antigo, ou talvez mais antigamente. Os primeiros relatos de câncer são de 8.000 anos antes de Cristo. Um médico do Egito Antigo, chamado Imhotep, descreveu, vamos dizer, o primeiro tumor de mama. Hipócrates deu o nome de tumor pela primeira vez e de câncer para essa doença, 400 anos antes de Cristo. Galeno, mais ou menos 200 anos depois de Cristo, falou desta doença, de que ela é incurável. Uma vez diagnosticada, não há mais nada a fazer. Vamos dizer que no Renascimento, no século XVI, com a Revolução Científica, aí sim os cientistas da época começaram a ampliar o seu espectro de ação. Mas somente no final do século XIX, Rudolf Virchow, médico patologista, descreveu o câncer como o problema da célula. Uma célula que enlouquece, que sai da regência do corpo, que não obedece mais, que se desenvolve desordenadamente e gera o tumor. Com a passagem para o século XX, aí nós falamos de Roentgen, que criou o raio-x, e tivemos um grande avanço. Madame Curie, na França, por assim dizer, criou a radioterapia. Começamos a evoluir com o tratamento.
No entre guerras, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, criou-se a quimioterapia, um grande avanço, difícil tratamento, difícil de aguentar uma químio, mas houve um avanço, então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o que sabemos do câncer? Sabemos tratar, temos pacientes, temos pessoas com 20 anos tratadas, podemos dizer que temos uma cura, mas nós temos muitas pessoas que ainda morrem de câncer. E por que que morrem? Por que que o tratamento não consegue com muitos dos pacientes? E as pessoas costumam dizer, o câncer enraizou, o câncer se espalhou, são as metástases, tão temidas. A pessoa opera, faz a sua quimio, a sua rádio, e alguns anos depois a doença volta. Muitas vezes não volta, mas em outros tantos casos nós temos aí. E a pergunta continua, de onde vem o câncer? O que que ocasiona? Ah, é o cigarro. Bom, mas nem todo mundo que fuma teve câncer. A gente sabe que o câncer é um ator coadjuvante neste filme. Sabemos que ele é nocivo, que ele causa. O vírus HPV ligado ao câncer de colo, ele também causa. Mas tem pessoas que têm o vírus HPV e não têm o câncer. Então, o que que ocasiona, o que que faz com que esta célula fique independente, que ela não se reja mais, que ela não se submeta mais à ordem do organismo, ela enlouquece e se multiplica. E aí nós temos o tumor. Ainda não sabemos qual é a gota d'água que derruba este copo. Quando que a doença é desencadeada? O que que acontece? Evoluímos muito em termos de tratamento, mas ainda sabemos que o melhor tratamento é a cirurgia. Aqueles cânceres sólidos que podem ser operados, estes são os que melhor evoluem. Nós temos os cânceres líquidos, temos as leucemias e os linfomas, algumas de fácil tratamento e cura, e outras que podem matar em 3 dias. E assim, temos o câncer. Agora, para falar um pouco e rapidamente do câncer de mama e do colo do útero, que é o nosso objetivo do Outubro Rosa. Então, o câncer de mama, a gente pode falar que é o que mais mata, é o que mais aumentou em termos de incidência no Brasil nos últimos anos. E quando eu me formei, em meados da década de 1980, a gente recebia pacientes de câncer de mama com mais de 40 anos, ou pelo menos mais de 35. Hoje, nós temos pacientes com 26 anos, com 28, com 30. Isso é assustador. Quando eu me formei, se alguém me dissesse, doutora Maristela, temos uma paciente com câncer de mama com 26 anos, eu ia dizer, você está louca. Imagina, não existe. Não existia câncer de mama nos anos 20 de idade. Mas hoje nós temos. Então, ele aumentou em incidência, ele veio para as idades mais jovens, para a faixa etária mais precoce, e ele é o câncer ginecológico que mais mata. O câncer de ovário também assusta, mas ele é muitíssimo menos frequente. Então, o câncer de mama realmente nos assusta. E nós temos uma diminuição do câncer de colo. Nós podemos dizer assim, podemos perguntar, né, o que se pode fazer em termos de prevenção? No caso da mama, a prevenção é diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós descobrimos, maiores as chances de cura. E como é que nós podemos fazer o diagnóstico precoce? Fazendo os exames, conscientizando as mulheres. Primeiro, a se tocarem. O se tocarem é nos 2 sentidos, né? É no se toca fulano, se toca fulana. Mas no tocar-se, no tocar a própria mama. Mas não nos iludamos. Quando um tumor é palpável, já quase não dá mais para fazer muita coisa. Então, nós precisamos examinar. E o exame importante é a mamografia para as mulheres acima de 40 anos e o ultrassom de mama para as mulheres mais jovens. Então, não adianta pedir mamografia para quem tem 20 anos, não vai aparecer nada. Temos que poder dar acesso ao ultrassom de mama. E para as com mais de 40 anos, então, a mamografia. Nós, profissionais de saúde, nós, rede pública, precisamos tornar este exame sempre acessível, sempre disponível. Essa é uma das nossas lutas. Existe uma corrente hoje que fala contra a mamografia, que acha que a mamografia, como é radiação, que ela provoca o câncer de mama.
Como ela também é um exame chato de fazer, amassa as mamas, fala-se muito brincando, né, que parece que faz uma panqueca da mama. Então, é um exame dolorido, chato, mas super importante. A mamografia é o exame de rastreamento do câncer de mama. É o exame bem importante. E a ultrassom, repetindo, para jovens. No caso do câncer de colo, nós temos o preventivo, o famoso preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. Tão acessível, tão fácil de fazer, e que nós fazemos na Palhoça em todos os postos de saúde. Nós temos esse exame, as enfermeiras o fazem, em princípio, todos os dias, nas unidades básicas de saúde. Então, é um exame barato, fácil de fazer, nós estamos vendo o colo, é muito simples e pode salvar muitas vidas. O câncer de colo, a gente pode fazer prevenção. Por quê? Porque nós podemos pegar no estágio pré-canceroso, pré-neoplásico. Não é o caso do câncer de mama. Em mama, quando já tem, já é. Pronto. Temos que agir rápido. No caso do colo, não. Nós podemos pegar a situação antes, quando é pré. Então, muito importante a questão do preventivo, do Papa Nicolau e da mamografia, como prevenção do câncer de mama. Muito obrigada pela oportunidade. Era isso que eu tinha a falar.